Provérbios 3, 5 e 6. Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Quero te convidar a compartilhar esta oração com o maior número de pessoas e deixe o seu like. Provérbios é o livro da sabedoria e todos nós deveríamos ler pelo menos um versículo diariamente. Pílulas da sabedoria vinda diretamente do céu. E hoje você vai receber duas, porque você vai receber Provérbios 3, 2 versículos, 5 e 6. O Senhor diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Veja quanta sabedoria em apenas 2 versículos. Ele está falando a causa da ruína de Adão e Eva. Porque aqui está falando: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Bom, Eva, ela se apoiou no seu próprio entendimento. Eu acho que aquilo que Deus disse não é bem assim. Talvez ela abriu uma concessão. Quando você começa a abrir concessões e dizer: não, isso não é bem uma mentira, isso é necessário. Ou quando você começa a dizer: eu não estou falando, você começa a mudar as palavras. Eu não estou falando mal de alguém, eu só estou fazendo uma crítica construtiva a respeito daquela pessoa. Então você muda o nome. Não, eu não tenho ódio. Eu só estou magoado, ferido, e é claro que vem um sentimento de raiva junto, mas não é um ódio. Você começa a não reconhecer a Deus em todos os seus caminhos. Dê nome certo aos teus sentimentos. E Adão e Eva também, eles foram se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sabe o que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? É quando você mesmo decide o que você acha bom e o que você acha ruim, e você não coloca diante de Deus todos os teus caminhos, todas as tuas decisões. Está de acordo com a vontade de Deus? É isso que Deus quer para a minha vida? Não, eu acho que isso é o melhor para a minha vida. Suas decisões precisam ser baseadas não nas suas emoções e na sua vontade, mas na vontade de Deus. É isso que Deus quer, é dessa forma que Deus quer que eu me comporte e que eu fale. Deus quer que eu fale isso para o meu filho, Deus quer que eu faça isso em relação ao meu marido. Você precisa perguntar para Deus, você precisa confrontar com aquilo que está escrito na palavra de Deus, porque Deus já deixou orientação sobre tudo aqui na palavra, e você vai pedir orientação para Deus. Mas no versículo seguinte fala: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Porque algumas vezes você nem percebe, os grandes desvios acontecem com pequenos desvios, porque quando você sai um pouquinho da rota, pergunte a um piloto de avião, pergunte a qualquer pessoa, se sai um pouquinho da rota, no final já não chega no aeroporto, não chega no destino. Assim acontece com o navio também. São pequenos desvios que te levam para longe do porto seguro. Foi isso que aconteceu com Davi. Davi não perguntou para Deus: eu devo ir para a guerra ou não? Ele decidiu que ele não iria para a guerra. Ele não perguntou para Deus: Deus, eu vou confrontar o meu pensamento com a tua própria palavra. Eu não posso cobiçar, está dentro dos 10 mandamentos. Eu não vou adulterar, eu não vou cobiçar a mulher do meu próximo. Então ele iria reconhecer Deus e endireitar o caminho dele. Mas Deus te deu o livre-arbítrio. Davi não perguntou nada. Davi simplesmente não foi para a guerra, simplesmente não desviou os olhos de Batseba, e ele continuou no seu plano de se deitar com Batseba, e assim arruinou a vida dele, e ele arruinou muitas coisas ao seu redor. Deus está falando: são pequenas coisas que no final se tornam uma grande destruição. Você precisa me colocar na sua vida em todo o tempo, em cada minuto da sua vida.
Atos capítulo 8 fala de um homem incrível. Eu gosto muito de Filipe. Filipe, não o discípulo que se tornou apóstolo, mas Filipe, o diácono, o evangelista. E este Filipe, ele tinha uma situação. Tinha um etíope que foi para Jerusalém adorar a Deus, mas ele não conseguia entender a palavra de Deus sozinho. Ele estava voltando para a África e ele estava lendo a palavra ainda sem entender. Ele tinha sede, mas ele não entendia. E Filipe não sabia disso. Mas Deus falou para Filipe o seguinte, em Atos capítulo 8, está escrito que ele, no versículo 28, estava regressando, esse etíope, ao seu país, e assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então, o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Mas por que o Espírito disse isso para Filipe? Porque já tinha dito no versículo 26, um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se, vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Agora vamos trazer isso para os nossos dias? Filipe acordou. Faz de conta que você é Filipe. Filipe tinha um plano. O Filipe, ele ia para Cesareia. Esse era o plano, essa era a vontade de Deus, que ele fosse para Cesareia Marítima. No entanto, ele levantou, ele orou e Deus falou: Filipe, vai para o sul, lá para Gaza, lá para a faixa de Gaza mesmo, é lá mesmo. Vai lá para Gaza, vai lá para o deserto. Você não vai não ainda para Cesareia Marítima. Peraí, o meu plano foi interrompido, mas Deus falou, então ele fez, então ele foi. Ele não questionou, ele foi. Por que Filipe foi? Filipe se encontrou com esse eunuco. Filipe explicou a palavra para ele, pregou. Este eunuco foi batizado e, olha só, não só se converteu, foi batizado, ficou incendiado. E aí, então, os planos de Filipe foram frustrados, ele não chegou a Cesareia Marítima. Agora eu quero te mostrar o melhor da história, para depois você aplicar isso na sua vida. Em Atos capítulo 8, no versículo, está escrito, no versículo 39, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais, e este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e em seguindo viagem, evangelizava a todas as cidades até chegar a Cesareia. O que Deus fez com Filipe? Deus, ele não perdeu tempo obedecendo a Deus. Não era o caminho mais longo, é o caminho mais curto. Olha, o eunuco ficou feliz, Filipe recebeu uma carona de Deus, ele não ficou atrasado, pelo contrário, olha, Deus deu uma carona para Filipe com uma carruagem até Azoto e depois ele chegou até Cesareia Marítima, aonde ele foi um grande evangelista em Cesareia Marítima. As suas filhas se tornaram profetisas de Deus. Essa foi a vida de Filipe, obedecendo a Deus, reconhecendo a Deus em todos os seus caminhos e Deus abençoando os caminhos de Filipe. Se você começar a obedecer, vou te mostrar pequenos exemplos. Obedecer a Deus é começar o dia orando. Eu falo isso todo dia, porque até te convencer. Então, começar o dia orando não é perda de tempo, é ganhar tempo. Aí você sai desse momento de oração abençoado, a tua oração está fazendo algo no reino espiritual e no reino natural. E depois Deus te dá uma carona. O tempo que seria, eu perdi 12 minutos em oração, lendo a palavra, fazendo devocional. Não, Deus vai remir o tempo. Tudo que você fizer vai ter a mão de Deus e por isso você vai ganhar tempo, porque você orou, porque você leu a palavra. Então, se você aprender essa regra, você vai receber carona de Deus em todo o tempo. Eu quero mais do que 12 minutos. Eu vou fazer o devocional e depois vou ler um pouquinho mais a palavra. Deus vai remir o tempo, porque você vai receber uma carona de Deus para chegar onde você tanto desejava. Então busque em primeiro lugar o reino de Deus.
Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele vai endireitar aquilo que você estiver fazendo errado. Ele vai endireitar, Ele vai colocar você na decisão certa, no momento certo, em nome de Jesus. Vamos orar agora? Deixa nos teus comentários seu pedido de oração e vamos orar juntos. Senhor, queremos reconhecer o Senhor em todos os caminhos, em todas as decisões. Começamos o dia, Senhor, escolhendo estar na Tua presença. Mas, Senhor, olha para cada um, o sofrimento, a angústia de cada um. Assim como o Senhor olhou para o eunuco que estava querendo entender a palavra, olha para aquele que precisa de libertação, para aquele que precisa de alívio, de socorro, para aquele que precisa de cura, Senhor, e traz. Da mesma forma como o Senhor levou uma bênção para o eunuco, que o Senhor possa abençoar cada um que está aqui nesta oração, que cada um possa receber a sua porção do milagre de hoje, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe no dia de hoje e que você possa reconhecer o Senhor em todos os teus caminhos e você vai ver, essa é a forma certa de viver. Deus te abençoe, deixe o seu like e compartilhe com muitos.